Bom, o sistema respiratório é um sistema cujo objetivo é a obtenção do oxigênio para as células do indivíduo. Esse oxigênio pode ser removido do ar ou da água, e existem diferentes mecanismos pelos quais os organismos conseguem a obtenção de oxigênio. O que a gente vai falar hoje são de animais vertebrados terrestres, que é o sistema respiratório pulmonar. Mas existem outros tipos de sistema respiratório que a gente vai comentando ao longo da zoologia, conforme a gente vai vendo os diferentes organismos. Bom, poríferos e quinidários, eles não têm um sistema respiratório, não tem nada de sistema respiratório. Eles pegam o oxigênio da água, porque são animais aquáticos, eles pegam o oxigênio da água a partir de difusão simples, né? Eles pegam o oxigênio que está em maior concentração na água e ele migra para um ambiente de menor concentração, que é as células desses organismos. Então, não tem um sistema, não tem uma estrutura especializada, é simplesmente por difusão. Depois, quando a gente entra em plateumintos, nemateumintos e anelídeos, né, que são os vermes, todos esses três filos, eles já começam a ter uma organização para a obtenção de oxigênio. Então, eles vão fazer a obtenção de oxigênio por meio de respiração cutânea. A respiração cutânea é quando eu tenho a entrada do oxigênio através da pele, então ele atravessa poros que tem na pele do indivíduo, caindo para a corrente sanguínea, caindo para o sangue desses indivíduos, ou pelo menos para um líquido que funcionaria como se fosse o sangue desse indivíduo, certo? Então, o oxigênio tem que atravessar uma camada de pele para cair numa circulação ou numa estrutura que se pareça com uma circulação, para que ele possa se difundir através das células para satisfazer as necessidades do organismo. Da mesma forma que o oxigênio entra pela pele, o gás carbônico também é removido pela pele, certo? Então, esses animais invertebrados têm a capacidade de fazer essa respiração cutânea, mas não só eles, né? Os anfíbios, que já são vertebrados, eles também, além da respiração pulmonar, né, quando adultos, eles também fazem a respiração cutânea. Então, parte da respiração dos anfíbios é a partir da respiração pulmonar e parte é a partir da respiração cutânea. Outro tipo de respiração simples é a respiração por meio de traqueias, né? Várias traqueias, várias estruturas tubulares que abrem poros na pele do animal. Então, elas abrem poros e elas têm vários tubos e esses tubos vão se ramificando, conduzindo o oxigênio para as células. Isso ocorre em insetos, né, traqueias, as traqueias ocorrem em insetos, em artrópodes como os quelicerados, né, os aracnídeos, as aranhas, os escorpiões, tem um tipo similar que é chamado de filotraqueia. Então, essas traqueias, filotraqueias, são tubos subcutâneos, né, por baixo da pele, que vão conduzir o oxigênio até as células e retirar das células o gás carbônico até o ambiente externo. Então, são estruturas simples de condução. Depois a gente tem dois sistemas mais complexos, né, que são as brânquias encontradas em animais aquáticos e pulmões encontrados em animais terrestres, com cuidado dos mamíferos, né, que a gente vai ter aí golfinhos, baleias, ornitorrincos, esses animais que vivem em ambiente aquático, mas eles fazem respiração pulmonar, tá? A respiração pulmonar não permite que eles consigam obter oxigênio da água de maneira alguma. Quem permite essa obtenção de oxigênio da água são as brânquias. O pulmão não permite isso. Logo, esses animais, por mais que vivam em ambientes aquáticos, eles devem subir à superfície periodicamente para obter o oxigênio da atmosfera.
Hoje nós vamos ficar um pouco mais em cima dos pulmões, tá certo? Quando for falar de artrópodes, a gente fala de traqueias. Quando for falar de neumatelmintes, anelídeos e anfíbios, a gente fala de cucutânea. E quando a gente for falar de peixes, a gente fala um pouco mais sobre brânquias, ok? Bom, o sistema respiratório, ele não tem muitas estruturas, né? Então, ele vai ter a cavidade nasal, por onde vai entrar o ar, depois vai passar pela faringe, o ar vai passar pela faringe, pela laringe, até cair na traqueia, tá? A traqueia, então, é um órgão exclusivo do sistema respiratório. A faringe e a laringe são compartilhadas com o sistema digestório, mas a traqueia é exclusiva do sistema respiratório. Logo em seguida, a traqueia se ramifica em brônquios, 2 brônquios. Brônquio esquerdo vai para o pulmão esquerdo, brônquio direito vai para o pulmão direito. Os brônquios vão se ramificar em bronquíolos, e os bronquíolos, na extremidade de cada bronquíolo, existe uma dilatação muito vascularizada, ou seja, cheia de vasos sanguíneos, que é chamada de alvéolo. É aqui no alvéolo que ocorre necessariamente a grande quantidade de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Mas se a gente observar aqui esse esquema do lado esquerdo, ele vai trazer então as estruturas anatômicas, certo? E como que essas é o diâmetro delas, né, o tamanho delas e a função delas. Traqueia, brônquios, bronquíolos terminais são apenas vias aéreas de condução, ou seja, o ar só passa, não tem mais nenhuma função. Esses órgãos eles não têm outra função, exceto a condução do ar. Então, o ar vai passar por aqui em direção aos pulmões. Os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, que são esses tubos que conectam os alvéolos, e os alvéolos propriamente ditos, que também são conhecidos como saco alveolares, essas 3 estruturas aqui são conhecidas como vias aéreas de respiração. Elas são respiratórias, elas são capazes de fazer as trocas gasosas. Que trocas gasosas? Obter o oxigênio da atmosfera para o sangue e remover o gás carbônico do sangue para a atmosfera. Então, nós vamos ter partes que são apenas condutoras do ar e partes que vão ser responsáveis pela troca gasosa, que a gente vai chamar de hematose, que é a troca gasosa. A cavidade nasal, ela tem como objetivo apenas aquecer o ar. Então, o ar vai entrar pelas narinas e cair na cavidade nasal. A cavidade nasal é uma região úmida e quente, porque está dentro do nosso corpo, vai atingir uma temperatura de 36,5. Aqui dentro, o ar é aquecido e umidificado. Quando conduzido pela faringe e laringe, que também são úmidos, ele vai aquecendo até chegar na traqueia. Quando ele chega na traqueia e nos pulmões, ele já está na temperatura ambiente do nosso corpo, né? Temperatura do nosso corpo, não do ambiente externo. Então, ele vai estar em torno ali de 36,5, mais ou menos. Lógico que dias muito frios não dá tempo, ele chega geladinho lá, não tão gelado quanto no ambiente externo, mas ele não chega tão quente quanto comumente, tá certo? Essas são as estruturas. Uma outra estrutura muito importante no sistema respiratório, que não é uma via de condução, é um músculo chamado de diafragma. O músculo diafragma, ele fica logo abaixo dos 2 pulmões. Fica aqui, ó, bem encostadinho com os 2 pulmões. Ele é o que divide a caixa torácica da cavidade abdominal, né? Então, é como se fosse uma membrana. Ele é um músculo estriado esquelético, tá? Então, a gente é capaz de controlá-lo, né? Então, ele é um músculo que a gente consegue controlar, então ele é voluntário, certo? E além disso, né, protegendo aqui os pulmões, a gente tem as costelas, né? A gente tem aqui as costelas que não estão aparecendo aqui.
Entre elas, a gente tem músculos que são chamados de músculos intercostais. Então, eu tenho as costelas que passam, né, aqui na frente, fechando, né, protegendo a cavidade torácica, e entre elas a gente tem os músculos que são chamados de músculos intercostais. Quando você respira muito fundo e a sua caixa torácica aumenta de tamanho, é porque esses músculos intercostais estão se contraindo, expandindo então a caixa torácica, ok? Bom, como é que funciona então esse processo de ventilação pulmonar, né? A gente tem duas etapas para a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é a condução de ar dentro do nosso pulmão, então é o movimento de ar dentro do nosso pulmão. A gente tem a inspiração, que é quando o ar entra, e a gente tem a expiração, que é quando o ar sai. Vou começar pela inspiração. A pressão dentro e fora do nosso corpo deve ser constante para que haja um equilíbrio, né? Se a pressão de fora estiver maior do que a de dentro, a gente vai sentir essa pressão e pode causar danos nas nossas estruturas corpóreas, como por exemplo, quando a gente desce a serra, a gente sente o aumento da pressão do ar nos nossos ouvidos, no nosso tímpano, né? Então, isso significa que a pressão externa está maior que a pressão interna, então o nosso tímpano começa a sofrer com essa diferença de pressão, porque ele é uma membrana muito fina, e você precisa bocejar, você precisa respirar fundo para que iguale a pressão dentro e fora do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, como? Dentro do pulmão, dentro aqui da faringe, da laringe, lembrando que a faringe também se comunica com os ductos auditivos, né? Então, tudo ali no fundo é conectado, nariz, boca, ouvido, tá tudo conectado. Por isso que existe um médico especialista nesta área, que é o otorrinolaringologista. Ele estuda todas essas regiões aí de comunicação entre faringe, laringe e tubo auditivo, ok? Bom, o que acontece então? Quando você tem a pressão dentro e fora de um ambiente, a tendência é o ar não se mover para nenhuma direção. Se a pressão dentro e fora está igual, o tanto que entra é o tanto que sai, então a gente pode dizer que o movimento é nulo, é zero, não acontece, né? Mas se a gente fizer a contração, se esse diafragma aqui se contrair, ou seja, ele for puxado aqui para baixo, quando ele contrai, ele vai ser puxado aqui para baixo. Quando ele puxa para baixo, concorda comigo que o tamanho da cavidade torácica vai ficar maior? Pense que este diafragma aqui se desloca aqui para baixo, né, com a contração. Quando ele se desloca para baixo, ele aumenta o tamanho da cavidade torácica. Eu vou ter exatamente a mesma quantidade de ar, a mesma quantidade de moléculas aqui dentro do pulmão, mas agora tudo isso num espaço maior. Por quê? Porque quando o diafragma contrai, ele puxa os pulmões junto com ele e os pulmões expandem, fazendo com que a área, a região aqui dentro do pulmão fique maior. Logo, eu passo a ter a mesma quantidade de moléculas num espaço maior. Isso faz com que a minha pressão interna seja menor comparada à pressão externa. Se a pressão externa é maior que a interna, a tendência é o ar entrar. Então, o ar entra devido à diferença de pressão entre os dois ambientes. Por isso, quando ocorre a contração do diafragma, eu tenho a expansão, né, o aumento da minha caixa torácica, fazendo com que a pressão dentro dos pulmões fique menor do que fora. Não há necessidade de nenhum músculo que fique empurrando o ar, só a contração do diafragma já expande os pulmões, que já puxa o ar para dentro deles. Esse ar para dentro deles vai ter oxigênio, nitrogênio, outros componentes, mas o oxigênio vai ser absorvido aqui, né, vai ser capturado pelos bronquíolos e pelos alvéolos para ser conduzido para a corrente sanguínea. O contrário ocorre na expiração. Quando o diafragma relaxa, então o diafragma estava aqui embaixo, quando ele relaxa, ele aperta o pulmão, diminuindo o tamanho do pulmão, fazendo com que eu tenha o mesmo número de moléculas dentro do pulmão,
só que num espaço menor. Num espaço menor, a chance das moléculas colidirem é maior, por isso eu tenho um aumento da pressão. Nesse caso, eu vou ter uma pressão maior dentro do meu corpo do que fora. Isso faz com que as moléculas que estão aqui apertadas dentro do meu pulmão sejam lançadas para fora a fim de equilibrar o ambiente interno e o ambiente externo. Nesse momento, eu tenho a expiração. Então, o que conduz, o que determina a ventilação pulmonar é a diferença de pressão entre o ambiente interno e externo do nosso corpo. Se a pressão interna for menor, a tendência é o ar entrar, no processo chamado de inspiração. Se a pressão interna é maior, a tendência então é o ar sair, um processo chamado de expiração. Além do diafragma, a gente tem aqueles músculos intercostais que ficam entre as costelas aqui, né? Aqueles músculos intercostais, eles também aumentam a cavidade torácica. O certo é a gente respirar pelo diafragma, mas quando você respira fundo, você percebe que a sua cavidade torácica aumenta de tamanho. Isso porque você está contraindo não só o diafragma, mas também os músculos intercostais. E isso faz com que a sua cavidade torácica aumente mais ainda, causando uma diferença maior de pressão e, consequentemente, uma entrada maior de ar nos seus pulmões. Então, numa respiração normal, você não vai ter a mesma quantidade de ar entrando do que numa respiração profunda. Por quê? Numa respiração profunda, você aumenta mais ainda o tamanho da cavidade torácica, causando uma diferença de pressão maior do que a normal e, consequentemente, colocando mais ar para dentro do seu pulmão. Aqui a gente tem os volumes pulmonares, ou seja, a quantidade de ar que circula dentro dos pulmões, certo? Um pulmão cabe aproximadamente, um pulmão de um adulto cabe mais ou menos 6 litros de ar. Mas a gente não faz isso numa respiração comum. Então a gente tem vários tipos de volumes dentro do nosso pulmão. O que é importante a gente saber? Existe uma coisa que chama capacidade pulmonar total, ou seja, a capacidade pulmonar total é a capacidade, é a quantidade de ar que cabe dentro do seu pulmão. Então, esses 6 litros, mais ou menos, é a capacidade pulmonar total, ou seja, o quanto de volume de ar cabe em um pulmão. Mas no nosso dia a dia a gente não usa isso. No nosso dia a dia a gente usa um volume corrente. Esse volume corrente varia de pessoa para pessoa, mas está em torno de uns 600, 700 ml. Então, dentro da sua respiração em repouso no dia a dia, cada inspiração você tira em torno, você põe e tira em torno de meio litro a 700 ml de ar. Então, cada ventilação pulmonar, você tem aí um deslocamento de 500 a 700 ml de ar, tá certo? Quando você faz uma respiração profunda, né? Quando você faz uma respiração profunda, você tem o que a gente chama de volume de reserva inspiratório. Então, o volume corrente é aquele que você tem durante uma respiração normal em repouso. Quando você inspira no máximo que você conseguir inspirar, você tem o volume de reserva inspiratório, que é esse pico aqui. Por que ele recebe esse nome? Ele recebe esse nome pelo seguinte: volume de reserva como o próprio nome já diz, é de reserva. Você não vai usar comumente. Você só vai usar se você vai precisar. Então, vamos supor, você vai nadar, você vai precisar aprender a respiração por um tempo, ou você está muito nervoso, você quer fazer uma respiração mais funda. Então, quando você quer respirar mais fundo, você está usando o seu volume extra, o seu volume de reserva. Então, o volume corrente, você só está usando uma pequena porção daquilo que realmente você consegue inspirar, certo?
Agora, você tem o que a gente chama de volume de reserva inspiratório. Aí, esse aqui é o máximo que você consegue inspirar, é o máximo de ar que você consegue pôr dentro dos seus pulmões. Isso daí vai em torno de 2,5 litros a 3 litros no máximo. 3 litros é muito, tá? Que você consegue inspirar, ok? Também existe o máximo que você consegue expirar. Então, você tem lá a sua respiração, seu volume corrente, uma respiração em repouso. Aí você faz uma inspiração mais forte e uma expiração mais forte. Essa expiração, esse volume que você tira, né, a mais na sua expiração mais forte, é chamado de volume de reserva expiratório. Por que de reserva? Porque você não usa ele no dia a dia. Você só vai usar se você quiser expirar mais do que o normal, ok? Quando eu junto a capacidade, né, a minha capacidade inspiratória, ou seja, tudo que eu consigo inspirar, tudo que eu consigo expirar, eu tenho o que a gente chama de capacidade vital. A capacidade vital é tudo o que eu consigo inspirar e tudo o que eu consigo expirar, tá? E considerando um pulmão que cabe aí 6 litros, esse indivíduo aqui, ele consegue inspirar e expirar cerca de 4,5 litros, tá certo? Então, é o máximo que consegue inspirar e o máximo que consegue expirar. Então, essa quantidade aqui é chamada de capacidade vital. É o que você consegue fazer com o seu pulmão. Além disso, existe o que a gente chama de volume residual. Se você ficar expirando, você parece que você não acaba de expirar nunca, né? Porque existe uma pequena quantidade que a gente não consegue expirar. Existe uma pequena quantidade que a gente teria que colabar, ou seja, que teria que fechar o nosso pulmão completamente para que a gente conseguisse colocar esse ar para fora. Então, essa quantidade de ar que a gente não consegue expirar, ela não entra na capacidade vital, porque a capacidade vital é tudo que você consegue inspirar e expirar. Essa quantidade de ar que fica no seu pulmão que você não consegue expirar é chamada de volume residual e fica em torno de mais ou menos 1 litro, tá? No pulmão de um adulto. Então, a gente tem o que a gente chama de volume corrente, que é aquela quantidade de ar que a gente inspira e expira ao longo de uma respiração normal, em repouso. Depois a gente tem o volume de reserva inspiratório, que é o a mais que você consegue inspirar. Você tem o volume de reserva expiratório, que é o a mais que você consegue expirar. E você tem a capacidade vital, que é tudo o que você consegue inspirar e expirar. Já aquela quantidade, né, que você não consegue expirar, chama volume residual. Agora, se você pensar a quantidade total de ar que cabe no seu pulmão, né, tudo que você consegue inspirar, tudo que você consegue expirar, mais o volume residual, você tem a capacidade pulmonar total. Ou seja, a capacidade pulmonar total é tudo o que cabe dentro do seu pulmão, ok? Quando o ar entra nos nossos pulmões, o que é preciso fazer? O objetivo da respiração é você pegar o oxigênio que está no ar atmosférico e levar para o sangue, certo? O que acontece? Esse processo é um processo mais simples, bem simples, que ocorre principalmente nos alvéolos pulmonares. Lembrando que a gente tem bronquíolos respiratórios também, pequenos bronquíolos que são capazes de fazer as trocas gasosas, mas é um processo muito simples. É um processo de difusão, ou seja, eu tenho deslocamento de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Com o objetivo de igualar a concentração dentro e fora. E esses gases, né, eles fazem esse processo de deslocamento sem gasto de energia. Como que funciona?
Quando a gente faz a inspiração, no pulmão, então essa região aqui, ó, marrom é o pulmão, tá? Na verdade é os alvéolos aqui, né? Os alvéolos pulmonares aqui. Ele tá ampliando essa região aqui, ó. Essa região tá sendo ampliada, certo? O que que tá acontecendo? Os vasos sanguíneos que chegam no pulmão são vasos sanguíneos que vieram do corpo. Então, ele é rico em gás carbônico e não oxigênio. As células usam o oxigênio no processo de produção de energia e liberam gás carbônico do sangue. Esse gás carbônico, então, vai ser conduzido até os pulmões. Dessa maneira, o que vai acontecer? O sangue que está chegando nos pulmões, ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. É chamado de sangue venoso. O sangue que é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio é chamado de sangue venoso, que não tem nada a ver com o sangue que corre nas veias. Isso é um outro conceito que a gente vai ver lá em cardiovascular. Então, sangue venoso é aquele que é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então, o sangue que está chegando lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, é um sangue venoso, rico em gás carbônico. Só que o ar que a gente inspira, ele tem pouco gás carbônico, ele tem uma alta concentração de oxigênio. A gente sabe que a atmosfera terrestre ela tem uma concentração muito grande de nitrogênio, mas o nitrogênio não serve para nada aqui nesse momento, tá? Então a gente vai ter aí cerca de 18% de oxigênio. E esses 18% de oxigênio já é mais do que a concentração de oxigênio no sangue venoso. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho mais gás carbônico no sangue venoso do que nos alvéolos, a tendência é, por difusão, o gás carbônico sair dos vasos sanguíneos e ir para os alvéolos. Ao mesmo tempo, a quantidade de oxigênio nos alvéolos é maior do que a quantidade de oxigênio no sangue. Então, a tendência é o oxigênio se difundir do alvéolo para o sangue. E dessa maneira, as hemácias, que são também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos, elas são capazes de capturar esse oxigênio e levar esse oxigênio para o nosso corpo, para que as células utilizem esse oxigênio. Então, esse processo é um processo sem gasto de energia que ocorre apenas pelo fato de haver diferença de concentração entre as hemácias, né, os vasos sanguíneos e os alvéolos pulmonares. Aqui a gente tem uma outra representação para a mesma situação, né? Então, aqui eu tenho o alvéolo tem mais ou menos, né, 13,6% de oxigênio e 5,3% de gás carbônico. Enquanto que os vasos sanguíneos, né, o vaso sanguíneo chega para o alvéolo com 40 milímetros de mercúrio de oxigênio e 45 de gás carbônico. Vamos olhar em milímetros de mercúrio. No alvéolo, a gente tem 104 milímetros de mercúrio de oxigênio, 104. E no vaso eu tenho 40, ou seja, eu tenho muito mais oxigênio no alvéolo do que nos vasos. Então, a tendência é o oxigênio vir para o vaso. Se você olhar agora a concentração de gás carbônico, eu tenho 45 milímetros de mercúrio no capilar, no vaso, e eu tenho 40. Então, aqui é pouca a diferença? É pouca, mas é diferente. Então, a tendência é o gás carbônico sair do vaso e ir para os alvéolos. E aí, consequentemente, ele vai sair na expiração. Quando ocorre essa troca gasosa, quando ocorre essa hematose, o que acontece? O sangue, que era rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, que recebia o nome de sangue venoso, agora ele passa a ser rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, ele passa agora a se chamar sangue arterial, que não necessariamente vai circular somente em artérias. Como eu falei, a gente vê isso lá em cardiovascular. Por quê? Sangue arterial
é o sangue que apresenta maior concentração de oxigênio do que de gás carbônico. E aqui, novamente, é a mesma representação. Os alvéolos, eles são muito irrigados, então eles têm muita vascularização, muitos vasos sanguíneos, e o gás carbônico do sangue venoso tende a entrar nos alvéolos, enquanto que o oxigênio tende a sair dos alvéolos para o sangue, simplesmente por conta da diferença de pressão, de concentração, de quantidade desses gases nessas diferentes regiões, ok? Quem faz o transporte de oxigênio? Se vocês observarem aqui nesse desenho, tem um HB, tá? A hemácia é a célula vermelha do sangue. Dentro de cada hemácia, a gente tem milhões de uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está representada aqui, formada por 4 cadeias, certo? O que a gente precisa saber? Que cada uma dessas 4 cadeias tem uma estrutura chamada grupo M. E esse grupo M no meio tem um átomo de ferro. O átomo de ferro, ele atrai o oxigênio. E quando o oxigênio é atraído, eu consigo colocar então o oxigênio para dentro da hemácia e ele se liga aqui no ferro, certo? Então não é só a diferença de concentração, a diferença de concentração aqui faz com que o oxigênio venha para o sangue. Só que esse oxigênio ficar solto no sangue não vai resolver muita coisa. Para que ele seja transportado de maneira eficiente, ele precisa ser transportado por essa proteína aqui, que está dentro da hemácia. Tem milhões dessa proteína aqui dentro. Cada uma dessas subunidades da hemoglobina tem um átomo de ferro. Então, é o átomo de ferro que se liga ao oxigênio e aí, conforme a hemácia vai passando pelos tecidos, junto com essas hemoglobinas, ela vai deixando o oxigênio ao longo dos tecidos. Então, dentro de cada hemácia eu tenho milhões. Vamos supor que eu tenha 1 milhão de hemoglobinas. Cada hemoglobina é capaz de transportar 4 átomos tem 4 átomos de ferro, consequentemente tem a capacidade de transportar 4 moléculas de oxigênio. Então, se eu tiver 1 milhão de hemoglobinas dentro da hemácia, uma única hemácia é capaz de transportar 4 milhões de oxigênios, de gás oxigênio, certo? Então, conforme a hemácia vai passando pelos nossos tecidos, pelos nossos órgãos, a hemoglobina vai soltando esse oxigênio também por difusão. Eu vou ter maior concentração de oxigênio no sangue arterial do que nos tecidos. Então, o oxigênio vai se soltando da hemoglobina e vai entrando nos tecidos para ser utilizado ali na respiração celular, ok? Então, basicamente, de sistema respiratório é isso. É importante saber, então, como ocorre a ventilação pulmonar e como ocorre a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Depois que esse oxigênio entrou na hemácia, aí ele vai ser conduzido para as células. E aí a gente entra na questão de metabolismo celular, ok?